Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Joângela e estamos aí nessa série de devocionais Mulheres da Bíblia, o qual nós vem falando de mulheres importantes, mulheres que teve o seu papel marcado na Bíblia, a sua história registrada. E hoje eu venho falar de uma mulher pouco conhecida, mas que ela teve a sua história também marcada na Bíblia. E o nome dela é Nifa, uma mulher que abriu as portas da sua casa para a igreja. Uma mulher pouco conhecida, uma mulher pouco citada na Bíblia, mas a sua história ela foi marcada, né? Foi deixado um legado. E quem foi Nifa na Bíblia? Nifa foi uma líder da igreja primitiva. Era uma cristã influente que morava na região de Laodiceia. Nifa ela foi anfitriã de uma igreja doméstica. Naquela época, os cristãos sofriam perseguições e não tinha templo nem lugar específico para se reunir para falar do amor de Cristo. E Nífia, ela abriu a porta da sua casa para essas pessoas. Nifa abriu as portas de sua própria casa para que as pessoas se reunissem para orar, celebrar e aprender. A única menção do nome de Nífia foi citada foi pelo apóstolo Paulo. Ele citou o nome dela lá em Colossenses, capítulo 4 e o versículo 15, onde ele sauda os irmãos de Laodiceia, bem como Nífia e a igreja que se reúne em sua casa. Apesar de aparecer em apenas um versículo, a história de Nífia resume o papel fundamental de que as mulheres tiveram liderando e acolhendo as primeiras igrejas em seus lares. Então, Nífia, ela teve esse papel, ela acolheu as pessoas em seu lar, ela abriu a porta da sua própria casa, não se importando com o que ia acontecer, porque naquele tempo os cristãos eles eram perseguidos. Eles não tinham lugar específico, um lugar certo, um lugar central para se reunir, porque havia muitas perseguições. Então eles se reuniam em várias casas, em vários lugares. Não era no mesmo lugar, não, era em vários lugares. E Nífia foi uma mulher que acolheu, abriu a porta do seu próprio lar, se arriscando, né? Mas ela não se importou, ela abriu. Nífia era uma mulher de fé, que fez da sua casa um lugar de adoração, um lugar de encontro, um lugar de oração, um lugar onde as pessoas se reuniam para aprender, para adorar a Deus, né? E para ensinar também, né? Porque ali tantos eles tinham que aprender como os que sabia passava para outras pessoas, ensinava, né? E Nífia foi uma mulher usada por Deus para abrir a porta da sua casa, né? Para que o evangelho, para que a palavra do Senhor fosse pregada. A história de Nífia nos ensina que a hospitalidade é mais do que um simples ato de abrir a porta de casa. Ela pode ser uma maneira de servir a Deus. Então, Nífia, a história dela, nos ensina que a hospitalidade também é um serviço a Deus, né? É uma dedicação ao serviço ao Senhor. Então, quando nós abrimos a porta da nossa casa, quando nós
abrimos tempo na nossa rotina para ajudar outras pessoas, isso também é serviço para o reino de Deus. Ao abrir sua casa para a igreja, Nifa estava permitindo que o evangelho fosse pregado e que as pessoas ali cada vez mais fossem fortalecidas pela palavra de Deus. Então, ela teve esse papel. Não foi uma mulher muito citada na Bíblia, apenas uma vez, mas ela se dedicou ao reino de Deus. Ela abriu a vida dela, ela abriu espaço no tempo dela, ela abriu as portas da sua própria casa para que o evangelho de Deus fosse pregado. Nifa não é uma mulher de muito destaque na Bíblia, mas sua contribuição foi importante. Então, ela não foi uma mulher de muito destaque, mas o pouco que destacou a história dela traz lições para nós até hoje. Muitas vezes, na comunidade cristã, somos chamadas a servir de uma maneira silenciosa, sem buscar reconhecimento público. Então, a história de Nifa não teve um destaque grande. Ela se destacou pouco, foi mencionada pouco, mas o pouco nos traz uma grande lição hoje para a nossa vida. Que não é obrigada a gente se destacar em público para Deus usar. Basta a gente abrir a porta do nosso coração. Basta a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. Basta a gente dizer: Senhor, estou aqui para fazer o teu querer. E o Senhor, Ele usa aqueles que estão dispostos a servir. E Nífia foi uma mulher disposta a abrir a sua casa para o reino de Deus. Ela não precisou ter reconhecimento público. Ela não precisou ter uma história marcada por grandes coisas, não. Mas o pouco que ela ofereceu foi suficiente para Deus usar. O serviço de Nifa é um exemplo para nós de que pequenas ações podem ser usadas por Deus para grande propósito. Então, pequenas ações, pequenos passos, pequenas disposições podem ser usadas para grande propósito. E Deus, Ele nos chama para essas pequenas ações, que eu e você nós possamos a cada dia abrir a porta da nossa casa, abrir o nosso coração a serviço do reino de Deus. Seu exemplo mostra que Deus vê cada atitude de serviço feito com amor, mesmo aquelas que muitas vezes permanecem escondidas aos olhos das pessoas. Deus pode usar aquilo que você tem. Nifa ofereceu sua casa. Nós também podemos oferecer nosso tempo e nossos recursos para o reino de Deus. Servir também é uma forma de pregar. Às vezes, o maior testemunho está em uma porta aberta e em um coração disposto. Não despreze o que parece pequeno. Nifa apareceu em apenas um versículo, mas sua atitude ficou registrada na palavra de Deus.
Talvez seu nome não seja conhecido por muitas pessoas, mas quando você serve ao Senhor com amor e com dedicação, Deus os usa para abençoar outras pessoas. E foi o que aconteceu com Nifa, a história dela. Ela serviu ao Senhor com amor e com dedicação e abriu as portas para o propósito de Deus. Uma casa aberta para Deus pode se tornar um lugar onde muitas vidas encontram acolhimento, comunhão e esperança. Então, que eu e você, nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Nós possamos abrir a nossa casa, o nosso coração para o serviço de Deus. Então, que a história de Nifa, uma mulher pouco mencionada na Bíblia, que ela venha nos ensinar a ser mulheres com o coração generoso, com o coração hospitaleiro, né? Que a nossa vida ela venha, mesmo pouco mencionada, mas que venha ter marcas na vida de outras mulheres, né? Porque a história de Nifa nos marca até hoje e nos ensina que devemos ser hospitaleira e que nós não devemos desprezar os pequenos passos, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que a história dessa mulher traga lição hoje para você e que você reflita que os pequenos passos que você dá hoje lhe trarão grandes vitórias amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus proteja você e a sua família. Em nome de Jesus.